Pronto, agora eu queria falar um pouco com vocês sobre os tipos de joins. Como assim, professor? E tem tipo de join? Tem, mas diretamente eu queria comentar um pouco aqui sobre o join padrão, também conhecido como inner join, e os joins não padrões, conhecidos como outer joins, tá? Como assim, professor? Agora já está inventando moda. Não, é porque existe uma utilidade, né, para eles, né? Você fica ao seu critério usar ou não, né? Mas cabe a mim apresentá-los. Então, o que é mesmo o join, né? O join, ou a junção, né, ela, como nós acabamos de revisar, inclusive, né, ela faz uma ponte entre as tuplas de uma tabela com tuplas de outra tabela, né? Por exemplo, se eu quisesse saber, vamos fazer um join qualquer, né, um select asterisco from, vamos colocar do filme até locar, para saber locações de filmes. Então vamos lá, filme F join unidade U sob a condição filme.código igual unidade código filme FK. Join locar on unidade ponto código igual locar código unidade FK. Beleza. O que é que eu tenho? Para cada filme que foi locado, olha só, eu tenho os dados completos da sua unidade, inclusive preço da unidade que foi locada para aquele filme, a data da locação e tudo mais, tá? Então, esse daí é fruto da junção, né? Essa concatenação de atributos, né? Uma mega tabela, né, concatenada. Esse join aqui é o chamado inner join. Ah, professor, por que você só escreve join? Porque vai escrever menos, né? Vai economizar a escrita. Mas é equivalente, tá? É a mesma coisa. Pode olhar que os dois retornam 9 elementos, né? Porque foram 9 locações. Aí você diz, ah, professor, mas tem filmes que não estão aqui. Você disse que tem 10 filmes na locadora. Aqui só aparece 4, os mesmos. Por quê? Porque os outros não foram locados, não participam do locar. Ah, mas eu quero que mostre eles, nem que diga que não tem locação, nulo para locação. Aí, nesse caso, a gente não vai usar um inner join, né? O inner join, ele é o join tradicional. Deixa eu apagar o inner para ficar mais curto. É o join tradicional. Ele junta quando as tuplas satisfazem a condição de junção, né? Não satisfaz, não junta, né? É o mais útil, mais utilizado, sem sombra de dúvidas. Agora, se você quiser, né, garantir que a totalidade dos elementos de um dos lados do seu join, mesmo que eles não participem da junção, aí você vai usar um outer join, seja para a esquerda ou seja para a direita, né? Seja do lado esquerdo da junção ou do lado direito da junção, né? No caso, se eu quisesse todos os filmes, mesmo que ele não tenha nenhuma unidade locada, né? Ou nenhuma unidade na locadora. Locada não, nenhuma unidade. Se eu quiser mostrar todas as unidades dos filmes, mesmo que não tenha locação, né? Note que a unidade está do lado esquerdo desse join. O filme está do lado esquerdo do primeiro join. Então, se eu sei que os filmes têm unidade, mas nem toda unidade tem locação, eu quero fixar as minhas unidades de filmes, eu posso dizer que, ó, o lado esquerdo desse join, o left desse join tem que ser completo. Então, nesse caso daqui, ó, não foram mais 9 resultados, 9 tuplas, mas 15. Por quê? Porque depois das 9 completas, vem aquelas, ó, dos filmes que nunca foram alugados, né? E se esse filme tiver mais de uma unidade, vai aparecer aqui mais de uma vez, né? Ó, Crepúsculo, Lagoa Azul e assim sucessivamente. Velocidade máxima, Coragem. Então, aqui a gente tem todas as locações, mas deixando claro que as unidades são totais, né? Então as unidades estão sempre
exibidas. Ah, então isso aqui é um outer join? É, tá? Tanto left quanto right são outer joins. Tem um H ali a mais. Outer joins, tá? Então, os outer joins são joins que fixam um dos lados, tá? Tanto faz colocar left outer join ou só left join. Então, eu sou sempre um defensor do escrever menos, né? Então, left join quer dizer, eu estou fixando, garantindo a totalidade do conjunto que está do lado esquerdo, imediatamente do join que eu estou, né, definindo como left, nesse caso, ou como right, né, se for o caso também. Eu posso colocar como right. Opa. Right. Então, nesse caso aqui, o right, ele vai garantir que quem é que está do lado direito é unidade, né? Melhor, é locar. Lado direito aqui é locar. Então, caso, né, eu tivesse locações, que nesse caso não vai nem existir, né? Se eu tivesse locações que não eram feitas a nenhuma das unidades cadastradas, ou era feita, digamos assim, locação, né, para unidade que não estão no banco de dados, o que não é nem permitido por conta da chave estrangeira, né, ele iria mostrar, mesmo assim, né, ele iria mostrar. Então, o right fixa do lado direito. O right, nesse caso, seria útil se eu invertesse a ordem. Se eu começasse o join do locar e fosse até filme, né, aí o right seria útil. Nesse caso, como eu comecei do filme e cheguei no locar, aí o que faz sentido nesse caso, já que o relacionamento é de unidade para locar, ou em outras palavras, a chave estrangeira está em locar, então o right outer join ou o inner join vai dar a mesma coisa, né? 9, e se eu tirar o right vai dar 9. Por quê? Porque é total, é sempre total, é uma chave estrangeira do locar. Então tudo que tem no locar também precisa ter, né, na unidade. O código unidade FK do locar precisa já existir na unidade, então não vai fazer diferença, né? Pode fazer diferença o left, nesse caso, já que nem todo código de unidade necessita estar ou participar do locar, né? E é o caso aqui, né? E é isso, né? Eu queria... sim, a propósito, tem mais um detalhe. Existe mais um tipo de join. Se você quiser fixar dos dois lados, você coloca o full. É right e left ao mesmo tempo, né? O full outer join, né? Nesse caso, o full join, né? Mas a gente vai testar, inclusive, no HSQLDB, né, padrão do SQL, tá? Então, esse full join seria o full outer join, né? É a mesma coisa, fixando de ambos os lados. Joia. No caso do MySQL, ele não dá suporte ao full join, tá? Ele não dá suporte porque é uma operação muito cara e aí, né, e pouco usada, né, cá entre nós. Então, realmente é bom desencorajar o seu uso, né? É cara porque é um join que já é uma operação custosa, ainda mais custoso, né?